Olá, Márcia, boa tarde. Boa tarde. Para mim é bom dia. É bom dia no Brasil. Para si é bom dia, não é? É, Aí são cerca de 9 horas e 15 minutos, mais ou menos, não é? sim, sim. Prontos. Eu não sei, portanto, ontem nós fizemos aqui um vídeo curtíssimo a dizer que íamos ter uma entrevista e, portanto, hoje vamos recomeçar e vais expandir até ao final a palavra é tua. Ok. O que eu posso dizer, tal como aqui tenho em rodapé, é que o Brasil também exporta crianças para a Europa. Isso é uma grande máfia que existe no mundo e não é só na Europa, onde nós temos tido casos de relatos e de pessoas que vêm a entrevistas à revista Repórter X na Suíça, na Alemanha ou no Luxemburgo. E Portugal também. Uhum. Infelizmente. Contas então a Infelizmente. tua história de início, sem te pressionar, tu falas à tua vontade, depois eu posso ir dialogando. Tá Se certo. não quiseres expor tanto a tua vida, não expões, não tens que expor, e vamos falar do rapto dos teus dois filhos. Tá certo. Então, meu nome é Márcia, eu sou natural de Ilhéus, moro aqui no Espírito Santo já há uns 16 anos. Vim de lá para cá para morar com meu pai, como eu havia dito ontem. E de lá da casa do meu pai, ele tinha uma roça lá. Ele vendeu a roça, veio morar na rua. Logo em seguida, eu vim também com as crianças. Na época, um tinha 2 anos, o outro tinha 4. Né? Não foi fácil, porque não tinha creche para colocar as crianças, não tinha nada, não tinha quem me ajudasse a cuidar, olhar para me trabalhar. Enfim, nós ficamos com meu pai até um certo tempo. Depois ele não quis mais ajudar, né? Que estava de idade, criança e tal. Aí eu aluguei um barraquinho e fui morar com meus filhos. Foi aonde que começou o inferno, começou o sofrimento da gente, foi ali. Porque a cidade, ela não tem muito a oferecer de emprego, é mais na roça, sabe? E lá, a, vamos dizer assim, o que gira a cidade é a panha de café e de pimenta, entendeu? A pecuária também. E aí eu comecei a trabalhar nesse ramo de café e de pimenta, só que não deu certo. Não deu muito certo porque era pouco dinheiro para poder pagar alguém para olhar as crianças, para manter a casa, pagar aluguel, água, energia, assim, não deu, não tinha como, entendeu? O dinheiro era muito pouco. Foi aí onde eu entrei naquela parte que eu entrei ontem, né? Que eu fui agir uns amigos lá, eu tenho que relatar porque isso provavelmente está no processo, né? Então, eu comecei a me prostituir, andei usando um cigarro de maconha e tal. E aí o meu filho ficou doente. O meu filho mais velho ficou doente. E a doença dele era cória, é, pouca conhecida aqui no Brasil. E assim, nem eu tinha noção do que era, do que estava acontecendo. Aí o negócio era tão sério que eles não tinham recurso dentro da cidade para cuidar da criança, e mandou eu para outra cidade, que era em São Mateus. Como não tinha com quem ficar o menor, eles acionaram o conselho tutelar para levar o Rafael, que é o menor. Aí levaram para lá, para o abrigo, e falaram comigo que quando a outra criança tivesse alta, que eu poderia pegar o menor e ir para casa. Aí, com 2 meses e 10 dias, o meu filho maior, ele teve alta. E eu vi, deixei ele com a vizinha e fui buscar o menor, o Rafael. Aí, quando eu cheguei lá, eu fui informada de que eu não poderia levar a criança, porque eu estava sendo acusada de negligência, maus tratos e estava sendo acusada também de ser usuária de drogas. Aí, eu voltei para casa.
Aí lá também me informaram que eles iriam buscar o Murilo, que é o mais velho. E aí começou a saga, né? Porque eu já tinha perdido um, eu não queria perder o outro. Aí fiquei na casa da vizinha, eles entraram lá em casa, viu que o menino não estava e tal, ainda consegui ficar 2 semanas com meu filho. Aí eles apertaram, foram lá, o conselho tutelar, mais a polícia local, levaram ele para casa lá. De lá da casa lá, uma meia-irmã minha conseguiu pegar os dois, junto com o marido. Passou uns 8 ou 9 meses com eles. Aí lá, eu não sei o que que houve, que eles pegaram as crianças de volta, né? Eles não me falaram o que que houve, que eles pegaram as crianças de volta. E eu tive poucas oportunidades de vê-los, de visitar, que toda mãe tem quando as crianças vão para o abrigo. Eu vi as mães lá visitando direto, e eu, assim, eu tive poucas chances. Se eu vi muito, foi umas 2 ou 3 vezes as crianças, eles não me deixavam ver. E cada vez que eu ia ver, né, lógico, pelo fato de ser sempre só nós três, era muita comoção, eles choravam, eu também, entendeu? A gente se emocionava, e aí, quando na hora de vir embora, eles ficavam chorando, queria vir comigo e tal, e eles não queriam deixar. Aí, a última vez que eu vi eles foi em 2013, no comecinho de 2013, de longe, de cima da calçada, né? Porque eu não podia mais chegar perto da casa lá. Aí, que é o nome do abrigo onde eles ficavam. Fui ouvida uma vez por uma psicóloga. Daí para cá não me falaram mais nada. É, o oficial de justiça me procurou várias vezes. Eu me escondi dele porque ele queria que eu assinasse o papel passando a guarda das crianças para o Estado, né? E eu não assinei, não quis assinar, não assinei. E aí eu descobri por essa babá, que é antiga, ela não trabalha mais lá, que eles tinham sido adotados. Quando eu descobri, eles já tinham ido. Eu não sabia que eles, né, já tinham sido adotados. Eles já tinham ido. Eu perguntei para ela falou que tinha sido para a Itália. E de lá para cá, eu fiz post, coloquei em Procurando Parentes, um grupo que tem aqui no Brasil, não obtive sucesso, né? Quando a internet foi evoluindo, eu fui postando, eu fui pedindo, fui buscando, mas até hoje sem sucesso, nunca tive notícia nenhuma mais dos meus filhos. E foi isso. Ó, Márcia, quando te falaram na Itália, também te falaram na Suíça, não foi? Sim, sim. E o interessante é que eu conversando com uma colega minha daí, que ela mora por aí, eu não sei bem onde é que ela mora, ela falou assim, Márcia, ó, reúne tudo que você puder, porque aí eu tenho um amigo e tal, que ele pode, eu vou tentar ver se ele vai te ajudar e tal, que era o senhor. Aí eu fui tentar pedir o documento das crianças, né? A segunda via da certidão de nascimento, e o Murilo também, ele já tinha CPF. Aí o cartório me informou que ele não podia mandar a certidão do Murilo, porque ele tinha trocado o nome. Eles não souberam informar se o nome ou o prenome tinha sido trocado, mas que a certidão dele havia sido cancelada porque provavelmente ele havia trocado de nome. Eles não deu certeza também não, falou provavelmente. E o Rafael continua sendo o Rafael Henrique Bandeira dos Santos. E o Murilo já não é mais o Murilo Bandeira dos Santos. Eu não sei, na Tu verdade. mandaste-me um documento do Rafael para eu publicar na Sim, revista Repórter X. isso. Esse documento foi feito onde? Ele é de Ilhéus. Eles são nascidos em Ilhéus. Mas é feito na Câmara Municipal? É onde? No cartório. No cartório, Cartório, ok. cartório de registro civil. E então o Rafael ainda mantém o nome, o Maurilo não? O Murilo não.
Então eu fico É me Murilo, questionando. Murilo. É Murilo Bandeira dos Santos. Esse não tem mais o mesmo nome. Eu fico me questionando se eles permaneceu junto, porque já que mudou o nome de um, né? E o outro não, por quê? É uma monte de coisa atrás disso aí que a gente não entende, só fica o ponto de interrogação. Porque de início eles me Então, falaram que assim, idade tem... o Quando Murilo, o mais desapareceram com os teus filhos, quando desapareceram com os teus filhos, quantos anos tinha o Rafael e quantos tinha o Murilo? o Murilo tinha 8 anos e o Rafael tinha 6. Ah, o Murilo, que foi aquele que lhe mudaram o nome com 6 anos, portanto, ele Não, agora, esteja onde estiver. O Murilo que foi mudado o nome, ele tinha 8 anos, era o mais velho. Ah, ok. O Rafael, Ok. ele tinha 6 anos, que é o mais novo. Ok. Pronto, mas seja como for, o Murilo, tendo mudado o nome, se ele realmente estiver na Europa, neste caso na Itália ou na Suíça, dificilmente ele vai associar, por exemplo, este vídeo ou uma escrita qualquer que apareça na rede social ou no site da Repórter X ao nome dele, porque tem um nome diferente. Isso. E provavelmente os pais de acolhimento podem não lhe contar a verdade, não é? Sim, é É muito verdade. difícil chegar lá. Agora, se eles se identificarem, a rede social chega a todo lado, não é? A todo mundo, graças a Uhum. Deus, tem essa parte boa, mas vai ser muito difícil encontrá-los, principalmente se mudaram o nome. Essa senhora, ainda tens contacto com ela? Não, ela não quer mais porque ela viu as publicações. E depois que ela viu as publicações, ela pediu para eu não falar o nome dela, porque podia acarretar problemas para ela. Eles podiam entrar com processo, porque elas não podem dar informações de lá de dentro do abrigo para mim, nem para qualquer outra mãe. Mas o Aí muito ela rápido me é um crime. bloqueou. E ela é uma testemunha. Ela é uma testemunha. Não Pois consegue é. saber onde é que essa senhora está, onde ela vive. Ela mora lá em Nova Venécia. Eu não sei onde, porque eu moro aqui já há Mas é, 8 anos mas é fácil e lidar com ela, não é? É fácil lidar com ela. Eu penso que tu devias procurar essa senhora e fazer tudo em sigilo, mesmo com a justiça, meter uma acusação no Ministério Público e dizer que tens uma testemunha, nomeá-la, mas em anónimo, para salvaguardar a senhora, que ela também tem direito ela não quer. ao. Ela não quer, mas tu dás o nome dela em anónimo. Pedes o Entendi, anonimato, entendi, percebes? Tens de pedir o entendi. anonimato. E quando ela te disse que veio provavelmente para a Suíça ou para a Itália, poderá haver aí alguma confusão? Ou foi para um, ou foi para outro, ou foi um para cada lado? Qual é a cidade que ela falou? Ela não falou cidade, só falou o país e falou assim que foi os dois juntos, porque o juiz não podia separar os dois. Foi o que ela me falou, que Provável, foi os dois juntos. é, provavelmente estarão os dois juntos, não é? Uhum. E tu não achas que a probabilidade é mais a Suíça que propriamente a Itália? Olha, eu acho que o meu coração me diz que é para ir, mas só que eu não faço ideia de aonde. Eu, Eu não eu, eu faço digo ideia. isso, eu digo isso porque sobre a Itália eu nunca ouvi falar que faziam assim adoções, mas da Suíça é mais que sabido que há muitos anos para cá, há 30 anos para cá, que fizeram muita adoção de crianças vindas da Índia e de outros sítios mais, de Uhum. países pobres, digamos, de países pobres. Sim, E hoje há crianças dessas, hoje homens e mulheres, que procuram saber a sua origem, sim. porque cresceram, são grandes, são adultos e querem saber a sua origem. E estão no direito deles. E foi-lhes sempre omitido. E muito dificilmente vão lá chegar à origem deles.
não é? Porque os países de onde eles vêm são grandes, são pobres, provavelmente já houveram famílias que morreram. É muito complicado. Uhum. É. Então, quais são os passos que tu achas que podes... Eu acho que deves ir ao Ministério Público. Sim, E eu, dizer que és eu, uma eu testemunha e para salvaguardar a senhora. Porque isso é muito importante. Se ela não quer... é. Eu tô procurando ajuda aqui num grupo de advogados. Aí eu busquei o conselho agora hoje de manhã, depois que o senhor me falou ontem que eu podia ver na justiça, ver uma pessoa para olhar o processo. Aí eu estou esperando a resposta do advogado aqui, o que ele pode fazer por mim, se ele pode olhar no processo para que destino eles mandaram meus filhos. Porque depois deles grandes, o juiz não pode mais ocultar para onde eles foram mandados, Eu penso né? que a Aí partir dos 18 anos que eles irão ter liberdade, não é? isso. A não Agora, ser que sejam crianças que tenham problemas. não, tem não. Agora, eu também aconselho a que a Márcia contacte, por exemplo, o consulado de Zurique e o consulado de Milão, por exemplo. É um exemplo. E saber através do consulado ou da embaixada de Portugal ou da Itália, ou seja, do consulado brasileiro na Suíça e Sim, na Itália, saber a ver se eles conseguem, se tem este nome registado na base de dados, principalmente do Rafael. sim, entendi, Entendes? E eles, por entendi. sua vez, também podem procurar nas comunas aqui, nas câmaras municipais. E é todo um Entendi. processo e uma vontade de ajudar. É, E eu posso dizer que és uma mulher de coragem porque passastes os teus momentos muito maus, perdeste os teus filhos com os teus erros e também com o erro do teu pai, porque é o grande culpado disso, já não está entre vós, não é? Mas é o grande não, culpado disso, porque quando ele se muda, ele deve te levar com ele mais os teus filhos. Sois do sangue. E por outro é, lado, o pai ou os pais são dois pais diferentes, não é? sim, são dois pais diferentes. Os pais dos teus filhos também têm uma cota parte na culpa disso, porque tu escusavas de ter caído na desgraça, não é? Como tu contaste. Sim, E há assim tanta mulher que faz o mesmo para fazer sobreviver os seus filhos, para não lhe faltar o pão e a água. isso. E portanto, eu acho que tu tens força de vontade, sentes aquilo que é mãe, porque tu, na verdade, passado tantos anos, portanto, este tinha 8, agora deve ter 18, não é? Há 10 anos, não é? Por aí. Tem mais anos. O que tinha 8 hoje vai fazer 20. O que Ok. tinha 6 vai fazer 18 no dia 4 Então, de agosto agora. então vai há 12 anos que aconteceu o rapto das tuas Sim, crianças. sim. Assim, do nada, tu nunca mais viste as tuas crianças. Portanto, isso foi um Nunca rapto, mais. claro. Claro, claro, claro. Nunca mais. Pois. Márcia, tu tinhas-me dito em off que trabalhas com idosos. Isso, cuidadora de idosos. É, Tiraste curso para trabalhar com idosos ou não? fiz, Sim. E isso fiz. ajuda-te a trabalhar com pessoas idosas ou com pessoas com carências, ajuda-te a despertar um pouco e esquecer a parte dos teus filhos? Sim, sim. Porque a gente mexe com idoso, a gente que cuida de idoso, precisa ter muita responsabilidade, porque muitos deles são acamados, são totalmente dependentes. Aí a Pois, gente fica por nossa conta, medicação,
troca, mudança de decúbito, que é muito importante, né, para o idoso acamado. Então, isso exige muito esforço, tanto físico quanto mental, né? Então, Claro. isso me mantém, né, Olha, ocupada, com a Márcia, mente ocupada. Márcia, tu não te culpes nunca na vida pelos erros que tu pudesses ter cometido, porque o futuro é amanhã. E tu és uma grande mulher, mais uma vez, além de estás a lutar ainda pelos teus filhos, tens uma profissão digna de uma mulher de coragem Uhum, e, e estás a dar tudo de ti, prontos, que também podias ter dado aos teus filhos, mas não te deixaram. isso. Porque E há aí altos e baixos. isso. Eu estou querendo fazer agora o curso técnico de enfermagem, porque eu quero trabalhar na parte da pediatria também, em hospital. Tu ainda és uma mulher jovem, não é? Tenho 40. 40. Olha, e É. nunca mais quiseste ter nenhum filho? Não, Portanto, tu naquela altura tinhas uns 20 anos por aí, mais ou menos 20, 22, não é? eu tinha 21 anos, 21 para 22 anos. Ainda eras quase uma criança. Era. Eu era Eras bem jovem. uma mulher criança, não é? Ainda não sabias também o que era a vida. Não, não sabia não, E por, e não por tinha seres, noção. e por seres um pouco imatura, não é? Uhum, É que aconteceu isso. Se calhar podias ter tomado outros caminhos. isso, Também é. tiveste alguém que te levou para o mal, não é? Sim, também. Se eu tivesse achado pelo menos uma pessoa dentre as que se relacionou comigo na época, se eu tivesse achado uma, sim, para me ajudar a pensar, pelo menos, sabe? A uma boa conversa, pelo menos, eu acho que as coisas seriam diferentes, mas infelizmente não foi assim. Pois, visto isso, naquela altura eras muito jovenzinha, provavelmente bonita, porque ainda és, e eles só quiseram sexo, não foi? E não Isso. quiseram assumir a paternidade. Não, não. Tu nunca casaste? Casei agora, eu tenho 5 anos de casada. Ok. Casei faz 5 anos agora. Agora já é um pouco tarde para ter um filho, não é? Sim, Ainda, é, ainda dava, mas já é considerado uma idade avançada para ter um filho. Mas eu já, conheço muitas mulheres que depois dos 40 que tiveram um filho. Inclusive a minha mãe tive o meu último irmão, o quinto, com 40 e qualquer coisa. não, para mim não é para mim mais não. Eu quero os meus que eu já tinha. Eu não quero assim beber para me cuidar, só se for me cuidar dos outros, Tu tens entendeu? fé? Tens fé que eles Muita, apareçam ainda? muita fé que eles só apareçam ainda. Tu Que eles achas vão que eles aparecer. podem te procurar? Achas que eles podem procurar porque é mais fácil que tu encontrá-los? Sim, através das redes sociais, eu acho que é mais fácil para eles do que para mim. Vamos ter um bocadinho de esperança com estas entrevistas e com os textos que eu já escrevi sobre ti, sobre as tuas Uhum, crianças. uhum. Vamos ter fé, não é? Vamos ter fé. O Ah, Senhor mesmo na minha vida foi oração, foi resposta de Deus para mim na minha vida. Eu tenho encontrado com o Senhor assim, porque assim, eu ouvia falar de você, mas através dos outros. Aí, quando eu pedia, falava, não, me ajuda aí. Não, você tem que ter prova, você tem que ter documentos, você tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu falei, bom, eu tenho que ter o nome da pessoa para me chamar ele, conversar, e tenho que ter fé e a minha história. Eu não tenho papel comprovando nada, entendeu? Eles não me deram papel. Eles não deixam a gente ter prova de nada, entendeu? Eles um queriam que eu rapto não tem assinasse. papel. Um rapto não tem papel, não é? Foi um rápido. Quando alguém vai roubar uma casa, não vai assinar que roubou. Não, entendeu? Eles queriam ainda que eu assinasse como se eu tivesse doando os meus filhos. Você entendeu? Eu para mim, que sou humano, sou pai, sou avô,
É um crime muito, muito, muito doloroso raptar-nos É. as nossas crianças. Uhum. Eu conversei, uma das vezes que eu fui lá na casa lá, eu conversei com eu não sei se é supervisora da casa lá, do abrigo onde eles estavam. Eu falei com ela, isso que vocês estão fazendo com nós é crueldade. Isso é sobre-humano. Ela falou que eu estava drogada, porque eu não podia falar com ela naquele tom. Aí eu falei com ela, eu falo com você no tom que eu quiser, porque vocês que estão mantendo ele aqui, mas assim, não foi eles, entendeu? Ela estava ali administrando a casa. Entendeu? Mas assim, eu não tinha com quem falar, eu tinha que falar com Uhum. ela, porque era ela que estava ali na minha frente, me dizendo não. Eu no portão da casa, meus filhos do lado de dentro, eu do lado de fora, a maior humilhação, eu querendo ver eles, e eles falando que não, entendeu? Que não podia, que eu não podia mais entrar ali. E aí eu falei com ela, vocês estão fazendo com a gente, é desumano. Porque eles estão aí e eu tô aqui fora. Abre o portão para pelo menos eu dar um abraço nos meus filhos. E eles não quis, eles não deixaram mais. Eu acho que já estava tudo certo para eles ir, entendeu? Aí ela perguntou por que eu não assinei o papel, se eu já que eu não tinha condição. Aí eu falei com ela, assim que desde que eles nasceram, que eles não nasceram um com 6 anos e outro com 2, um com 4 anos e outro com 2. Eles nasceram é, criança, bebês, e eu tive condição de ficar com eles até ali. Eu só não fiquei mais por causa deles. Entendeu? Porque eu vou falar uma coisa para o senhor aqui. Até hoje, essa pessoa mora lá. Lá tem uma moça, não vou falar o nome, que ela usava droga com a neném no peito, mamando. Eles nunca foram lá incomodar ela. A menina hoje, que ela fazia isso, ela é moça. Ela tem o quê? 14 anos para 15, 14 para 15 anos, tá lá vivinha. Nunca se meteu em confusão, nem em problema, nem nunca usou droga. E a mãe teve mais filhos, não foi que nem eu parei, teve mais filhos na mesma situação e ninguém nunca fez nada, foi só com os meus. Me acusaram de uma série de coisas só para levar os meus filhos. Porque o meu filho não tinha pai, eu não tive apoio de ninguém, entendeu? Eles ficaram lá um bom tempo. Se algum parente meu aparecesse e quisesse pegar para me ajudar, podia, mas ninguém apareceu. Aí eles tomaram de conta e fizeram isso aí. Entendeu? Olha, Exportaram meus filhos. deixa-me aqui aprofundar mais umas coisas. O teu pai tem uma roça e vendeu uma roça. Uma roça é terreno, não é uma quinta. Com casa e terreno. Aqui chama 2 alqueires de terra. Ele tinha 2 alqueires de terra. Ele vendeu, Com foi viver casa. para a cidade. Por que é que ele foi viver para a cidade? Foi viver com outra mulher? Arranjou uma namorada? Assim, ele não era casado mais com a minha mãe, ele tinha uma outra família. A mulher abandonou ele. A mulher dele tinha metade da idade dele e abandonou ele por outro homem. Ele não se conformou, foi morar na cidade, desgostou, vendeu tudo e foi morar na cidade. Aí deixou eu numa casinha pequenininha que tinha lá. Com 2 meses, o cara chegou batendo na porta dizendo que ele tinha também vendido a casinha. E aí eu tive que ir para a rua. Aí fiquei com ele uns 2 meses. Depois tive que alugar um barraco para poder ficar com o menino, porque ele falava que os meninos faziam muito barulho. Entendeu? Então incomodava ele. O barulho das crianças incomodava ele. E na época que o barulho das crianças estava incomodando ele, não tinha vaga na creche para pôr as crianças ainda. Entendeu? Quando eu vim de lá para cá, o Rafael, que é o menor, ele tinha 8 meses, na verdade. Ele foi para lá, para casa lá, com 4 anos. Mas quando eu vim da Bahia, de lá para cá, o Rafael tinha 8 meses de idade ainda. Então, era 2 crianças, era 2 bebês que eu tinha. Olha, e quando tu começaste a prostituir, ganhavas o suficiente para viver ou era também pouco dinheiro? Ganhava para viver. Não dava muito, que as pessoas também não tinham muito dinheiro, não é? É isso? Não dava muito, dava para me pagar o aluguel, manter a casa, tudo certinho, calçar eles, vestir, alimentar. Dava Olha, para mim viver. tu fumavas maconha. Maconha é droga. Que tipo de droga és?
Explica aos nossos ouvintes. Então, a maconha é uma droga que ela é fumada. Ela é tipo fumo. Você conhece fumo? Fumo desfiado? Sim, sim, sim. Então, é tipo fumo desfiado, só que ela é uma folha, né? É uma folha que seca, deve que seca, né? E ela é Sim. tipo um fumo desfiado. Você enrola no papel, faz cigarro e fuma. E qual é a sensação depois de fumar aquilo? Olha, é tipo um anestésico, sabe? Você Ah, fica ela, tipo como quem bebe álcool? mais ou menos por Com, aí, com a cabeça assim um pouco. leve. Você É. não pensa muito nas coisas, sabe? Você não pensa muito em problemas, você não lembra de problemas, você não lembra que você tem. Não lembra muita coisa. Oh, Márcia, enquanto estiveste nessa vida, já justificaste que era para cuidar dos teus filhos, não tinhas outro meio? Foste alguma vez maltratada? Sim, muitas vezes, Mas de que muitas. forma, de que forma batiam-te? Também, também. Além da humilhação, né, verbal, vinha física também. Muitas das vezes vinha física também, entendeu? Uhum. Por isso, a gente era uma turminha, né, que andava junto sempre. Por isso a gente fazia o uso daqueles negócios de bebida, principalmente bebida e maconha, para poder ficar, sabe? Para não Uhum. sentir, não ver, porque é doloroso, é difícil, não é fácil, não. Entendeu? Olha, Não é fácil. diz-me uma coisa, o teu pai abandonou-te e nessa altura o que era feito da tua mãe? A minha mãe mora, até hoje, mora em Ilhéus. Eu liguei para ela, pedi ajuda a ela, ela disse que não me queria lá. Porque é despesa, né, ô João? Porque assim, as pessoas, elas não querem saber assim sabe? Era três bocas para alimentar. Era eu, entendeu? Ou ela ficava com meus filhos para eu ir trabalhar, ou eu ficava e ela ia trabalhar e alimentar nós três, entendeu? E ela já tinha outros netos. Eu não a julgo, não. Ela já tinha outros netos, ela cria. Ela ainda cria netos ainda, E hoje, entendeu? hoje ela não está arrependida? Ela hoje fala que não lembra de eu ter pedido ajuda a ela, mas eu, diante de Deus, que eu sirvo, eu pedi ajuda a ela. Mas Eu ela não falei precisa nem lembrar, ela nem precisa de lembrar, ela precisava era de agir. de agir. Pois Hoje tu é, falas com ela ou não? Ou tens mágoa? não tenho, nunca tive. Eu fiquei assim, eu Não? chorei muito, ô João, eu sofri muito porque eu fui abandonada. De todo jeito, eu fui abandonada. Me propuseram assim, teve uma irmã minha e a minha mãe me propôs que se elas pegassem eles, que não era para eu chegar perto, que era para elas educar da forma que elas quisessem. Eu aceitei. Mas mesmo assim, elas não quis, ninguém quis. E assim, eu chorei, eu fiquei com raiva na época, assim, uns 2 anos eu fiquei com raiva, depois passou. Porque assim, ninguém é obrigado, né? É neto, é sangue dela, assim. Se você não tem amor a seu filho, a seu neto, a seu sangue, a seu descendente, você vai ter amor a quê? Se você não sabe servir ao próximo, como que você vai ser servido? Como que você vai ter de Eu volta? Como que pergunto-me, você vai te eu ajudar? pergunto-me, eu pergunto-me muitas vezes o que é ser pai, o que é ser mãe. Porque para ser pai e mãe não é só fazer sexo. Ser pai e Isso, mãe é cuidar nas horas boas e nas horas nas difíceis. horas ruins. Olha, João, eu vou falar uma coisa para você. Da forma que eu vi o Murilo, quando eu levei o meu filho para o hospital, eu achei que ele estava dando um AVC, eu achei que eu ia perder meu filho, que ele ia morrer. Porque a cória, ela é uma doença múltipla. Ela dá em várias áreas do corpo. Ela dá no cérebro, ela dá no sangue, ela dá nos olhos, ela dá nos ossos, ela dá em tudo, nas articulações, Isso ela não, dá não em tem, tudo. não, Hoje eu não tem, sei. não tem, não tem a ver, não tem a ver com a água imprópria que se bebe ou assim. Não, ela é neurológica. Não. Ela é uma doença É neurológica. neurológica e crônica.
entendeu? Aí eu levei ele todo torto, Ok. ele não estava falando, ele era um garoto já de 6 anos, ele fazia tudo. Ele fazia tudo assim, xixi sozinho, ele fazia cocô sozinho, ele limpava sozinho, ele já queria tomar banho sozinho. E quando eu levei ele para o hospital, ele estava no colo, ele estava andando no colo. Ele não falava, falava tudo embolado. Eu Uhum. achei que ele estava dando um AVC. Entendeu? Então, só quem não tinha, só quem não tem coração, quem não tem compaixão para ver uma mãe na situação dessa e não ajudar, ou então ir lá e tomar, com a desculpa de que eu tô sendo, de que eu estava sendo negligente com a criança, entendeu? E assim, mesmo que não fosse, eu vou te falar uma coisa, mesmo que não fosse o meu filho, a mesma mentalidade que eu tô te falando isso agora, eu pensei também na época, porque não tinha só eu de mãe lá, tinha muitas mães com seus filhos internados. Então, uma precisava das outras para sair, umas fumar, outras para beber, outras para fazer alguma coisa, e a gente tomava conta um dos filhos dos outros, entendeu? E assim, são coisas que você faz para pessoas, porque você tem coração. Entendeu? E a pessoa olhar para você e assim, e negar ajuda, e levar os meus filhos embora, foi assim, foi chocante. Eu entrei num estado de depressão tão grande, você não faz ideia. Você não faz ideia. Eu virei andarilha. Tá mudo. Não ouço. Não tô te ouvindo. Já me ouve? Agora ouço. Está-me a ouvir agora? Ok. Eu estava-te a perguntar, Márcia, que tu refugias-te no lar da terceira idade, cuidas de velhinhos, mas também te refugias na igreja evangélica. Sim, há 8 anos. Há 8 anos. E porquê que tu, porquê que tu procuraste a igreja evangélica? Porque, assim, para ter paz, para ter um pouco mais de paz. Porque é triste Eh, é, não saber o parador dos lá, meus filhos. lá, lá na igreja as pessoas convivem, não é? Isso. Eu sei o que é a igreja evangélica porque eu visito várias igrejas de várias religiões, a católica, a evangélica, mais outras. E portanto eu sei como é que é o, nós em português dizemos padre, vocês dizem como é que é? Pastor, pastor. Pastor, vá lá. Pastor, sim. O pastor, todas as vezes, tem um conteúdo para falar, não é? Para as suas ovelhas, não é? Sim, E as pessoas ouvem sim. e oram e dizem amém, 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 glória a Deus. Pronto, ouçam ou Aleluia. façam aleluia. Palavras de ordem da igreja evangélica. Mas também fazem batismos. Eu já filmei muitas vezes batismos. Ah, Os e batismos que é. as pessoas também têm cargos na igreja. Eu sou obreira da casa do Senhor. Eu também prego a palavra de Pois, Deus. exato. E depois, de vez em quando, fazem teatro, Sim, cantam também, cantam. Há aqueles que têm sim, um grupo já fixo, há aqueles que não, mas depois dão oportunidades a pessoas que têm talentos também para se mostrar em palco, principalmente no Natal. Eu sei é. como é tudo isso. De vez em quando vou e gosto de ir e estou a filmar, estou a tirar fotografias. Vou, inclusive, foi uma passagem de ano, há 2 anos, a uma igreja evangélica. Uhum. É muito, muito giro. Há igrejas que têm cozinha, outras que têm bar, e muitas vezes há coisas que são grátis, outras vezes é pagar, depende. Às vezes as pessoas E- trazem todas
trazem os alimentos de casa e cada um depois serve aquilo que traz. E, Depende. E não há exploração. E cada um também dá a esmola que quer, através de dinheiro ou do sistema através da internet, não é? E as pessoas conversam antes e depois do culto. Quem tem esse espaço, porque há quem só tenha o culto e há quem tenha o culto e o espaço, não é? Mais à parte. Sim. E eu acho isso, eu acho que isso que é bom para as pessoas que vivem na solidão ou com problemas, para ir arranjar, entre aspas, amigos, novos amigos. Isso. Embora que há quem vá para lá com outras intenções. Também. Não é? Também. Tem gente que vai para a igreja atrás de arrumar casamento. Para arrumar casamento, para o blá blá, dizer mal. Pronto, há de tudo, não é? Mas que há um respeito lá dentro, há. Sim. Principalmente então, você quando você vai ao palco, lê ou sai tudo assim espontâneo? Assim, a gente lê um versículo, um capítulo ou um versículo e vai saindo espontâneo. A gente vai pregando espontaneamente. Então, se tivesse que fazer agora um discurso, o que é que tu dizias? Por exemplo, um discurso que vá ao encontro dos teus filhos, na perspectiva que tu ainda pensas que vais conseguir tê-los de volta. Então, qual era o discurso que tu fazias, tanto tu no palco na igreja? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala, eu não me recordo aonde, mas a palavra do Senhor vem nos dizer que a mãe, ela pode abandonar o seu filho, a mãe carnal, mas o Senhor dos céus, ele nunca abandona um filho seu, entendeu? Por mais que eu fui abandonada, por mais que eu fui rejeitada a minha vida inteira, eu digo logo assim, pela minha família, por amigos, sabe? Mas Deus nunca me rejeitou. Deus sempre me olhou do céu. Deus sempre me resguardou, entendeu? De muita coisa. Porque na vida em que eu vivi um período, eu estava totalmente à deriva. Ter feito uma folha seca, entendeu? Que o vento leva aonde quer. E quando eu aceitei Jesus e fui para a igreja, caminhar com Jesus, eu encontrei um povo de Deus que me acolheu, entendeu? Me acolheu, me aconselhou, me abraçou, entendeu? Me ouviu. E assim, Deus, ele é maravilhoso. Ele enviou pessoas para cuidar de mim que nem me conheciam, sabe? Então, eu creio que existe um Deus no céu, assim como ele cuidou de mim esses anos todos, ele também está cuidando dos meus filhos. E na hora certa, no momento certo, eu vou encontrar eles. Pela fé que eu tenho no meu Deus, eu vou encontrar com meus filhos. Também em 1 Samuel, lá no livro de 1 Samuel, fala assim sobre Ana. Você já ouviu a história de Ana? Acho que sim. Você já ouviu a história de Ana? Não. Então. Não faço ideia. Então, Ana foi uma mulher da Bíblia que ela era esposa de Eucana. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Ana, o Eucana amava muito a Ana, mas Ana não podia dar filhos a Eucana. E naquela época, a mulher que não podia dar filhos ao marido, ela era muito humilhada. A mulher estéril, ela era muito humilhada. E a Penina tinha muitos filhos. Então, quem cerrou a madre de Ana para não ter filhos foi Jesus. Por quê? Porque Jesus ele tinha um propósito nisso. Então, há um propósito de Deus entre os céus e a terra para tudo. Há tempo para tudo nessa terra.
entendeu? Ana, ela fez um propósito com Deus e conseguiu, e Deus deu a ela um filho, mas Deus não deu um filho qualquer, não. Deus deu um filho juiz, Deus deu um filho profeta, Deus deu um filho advogado, ele deu um filho, e através desse filho ele honrou muito a fé de Ana. Então, eu creio que Jesus também ele vai honrar a minha fé. Porque eu peço a Deus, assim, o meu particular com Deus foi coisa que eu aprendi na vida, na marra. Que a pessoa sem Deus, ela não é ninguém. Entendeu? Então, a fé que eu tenho em Deus é que eu vou alcançar o meu objetivo. Em nome de Jesus. Tu já te imaginaste ter os teus filhos nos teus braços? Como? Já te imaginaste ter os teus filhos nos teus braços? Já sonhei muito com isso. De que forma? De que forma? De que forma? Menino, eu vou te falar, eu imagino né, que vai acontecer, uma hora vai ter que acontecer, porque assim como eles foram, eles vão voltar, entendeu? Seja pela internet, através da internet, seja através de advogado, seja através de juiz, eu tenho certeza que a mão de Deus está sobre nós, entendeu? E assim como eles levaram, eles foram, eles vão vir. Porque eles não foram porque eu quis. Imagina o Murilo, agora com 20 anos, mamã, apresento-te aqui a minha namorada. Ou sua neta, ou seu neto, né? Ou neta. Pois. Porque eu tive ele com a idade que ele tem agora. Era a idade que tu tinhas na altura que os tiveste. Porque eu faço aniversário agora, 23 de agosto. Aí ele faz em maio, Rafael em agosto e eu em agosto também. Então foi a mesma idade. Pode ser que ele me venha com a criança, dizendo aqui, mãe, sua neta, seu neto, né? Claro. Minha esposa, minha namorada, sei lá. Ô, Márcia, para ti, quem é que foi o grande culpado de teres ficado sem os teus filhos, sem teres o direito a te despedires deles? Porque isso foi rápido. Olha, deixaste-los e quando chegaste não os encontraste. Olha, eu lembro muito do meu pai. Porque ele podia ajudar. Ele podia me dar abrigo. Eu lembro muito dele. Ele tinha casa, ele tinha algum dinheiro, podia te ajudar. Tinha. Podia. Com casa pai, e alimentação, não é quem faz, ele podia me ajudar. Pai não é aquele que faz os filhos com sexo, com a parceira, é aquele que cria. Então, eu lembro muito do meu pai, porque, assim, ele me chamou para cá, sabe, ô João? Ele quando eu estava lá na Bahia, na casa da minha mãe, ele falou, eu estava grávida do Rafael, e ele falou que quando eu tivesse a criança, que eu podia ir para lá, ficar lá com ele. E acabou que ele me abandonou depois. Se ele não te abandonasse, tu nunca tinhas caído na prostituição, nem nunca tinhas fumado maconha. Não. Acredito eu que não. Olha, e além do teu pai, esse local, além do teu pai, nessa instituição, a quem é que tu atribuis a culpa de teres ficado sem os teus filhos? É uma tal de Ana Paixão. Ela disse para mim que ia cuidar para que eu nunca mais colocasse os olhos em cima dos meus filhos. Essa mulher devia estar também ligada ao sistema, de rapto de crianças para a Europa. Ela tinha perdido um filho de 14 anos há uns 2 anos atrás, antes de eu perder meus filhos. Ela, não sei como é que foi, eu não sei te contar porque eu não estava na cidade, eu soube depois. E ela disse para mim que no dia que ela buscou o Murilo de mim, que ela pegou o Murilo, conseguiu pegar, ela falou para mim, eu vou cuidar para que você nunca mais bote o olho em cima dele.
entendeu? Então, é É assim, pessoa do mal, é pessoa do mal. você entendeu? É complicado, é Olha, difícil. Márcia, além da profissão que tens agora, cuidadora de Uhum. idosos, de teres a tua fé num local de privilégio para ti, que é a Igreja Evangélica, o que mais fazes como hobby? Eu cuido da minha casa, do meu marido, que também tem problema, né, de saúde. Eu estudo, acabei de terminar o ensino médio agora, o médio e o fundamental eu terminei agora. É como eu falei para você, eu vou ingressar agora, vou tentar fazer um curso técnico de enfermagem para cuidar de criança também. Cuido da casa, do marido, e é isso. Vou estudando devagar até alcançar meu objetivo, que é técnica de enfermagem. Uhum. Tu, com estas entrevistas, a contares a tua história, porque eu não te perguntei nada do que tu disseste, foi de livre e espontânea vontade, não achas que pode ser penalizada aí pelas pessoas que vivem mais perto de ti? Que eu seja penalizada? Penalizada de forma a que digam, que falem de ti, em vez de falar Não, bem, pelo que eu contei? dizerem mal, sei lá. Sim. Pelo que eu contei. Não, não. Não tenho, eu não tenho um pingo de receio do julgamento das pessoas. Não tenho, não. Porque o passado é passado e o presente é presente, não é? E o futuro está aí Isso, à porta. isso, isso, E é próspero, não é? Porque tu estás isso. bem, tens o teu emprego, tens os teus amigos que procuraste, Uhum, tens um lar e também tens um sonho, encontrar os teus filhos. isso aí. O principal deles. É o que me motiva todo dia a levantar e seguir em frente, dia após dia. É encontrar os meus filhos. Olha, olha, Márcia, estamos a ir a quase para uma hora. Vamos só falar aqui um bocadinho de cultura geral. Entretanto, se houver algum ouvinte que queira fazer alguma pergunta à Márcia, que escreva nos comentários e eu posso passar. Olha, Márcia, como é viver na tua região do Brasil? É uma zona, é uma freguesia, é uma cidade? É uma cidade. Uma É cidade uma pequena, cidade. não é? Pequena. É uma cidade. Ela não é tão pequena, não. Ela é quase do tamanho da Não? minha Ok, cidade. É bem grande, ela é bem grande. A serra é bem grande. ok. Olha, e como é viver então na tua cidade? Há criminalidade, há roubos, tu podes ir à rua, tipo assim, com um colar ao peito como eu tenho aqui, com um relógio. Pode. Não és assaltada ou és? Não, aqui, aonde que eu moro, é, você pode sair e deixar a tua casa aberta, né? Porque é complicado falar desse assunto, mas aqui você pode andar tranquilo, porque assim, as pessoas aqui, elas não aceitam que roubam dentro do bairro onde a gente mora, entendeu? Elas não Sim. aceitam que chamem a atenção da polícia aqui para roubo, esses negócios assim aqui não. Então você pode vir, você só não pode andar pelado, mas de resto, coberto de ouro, de prata, do que você quiser, você pode vir Uhum. andar à vontade. Aqui no meu bairro, onde é que eu Então moro? é um mundo à parte do que aquilo que é no Rio de Janeiro, não é? Isso, é bem diferente. É Ok. bem diferente. E como é que as pessoas vivem aí? Vivem de quê? Da, da cultura, do investimento, do mar? Há mar onde estás? Ou não? Então, aqui também o turismo aqui é bastante frequentado no turismo. Ó. Tem o Convento da Penha. Você conhece? Já ouviu falar no Convento da Penha?
Da Penha, sim, porque sai em Portugal. Agora o convento da Penha, não. Convento da Penha, em Vila Velha. Então, lá Ah, ok. é um centro cultural daqui de Vitória. Entendeu? Muita Sim. gente vem de longe, de fora, para visitar o Convento da Penha. Hum. Mas tem mar ou não? Tem muita praia. Agora, se Portanto, você há me praia, perguntar, há pesca. isso, isso. A pesca, ó, Ok. tem a pesca, tem as indústrias, entendeu? Tem trabalho, época de visitação dos turistas, tem também, gera muito emprego em restaurantes, em bares, assim, entendeu? E E a aqui, em geral, gastronomia é boa. é. Agora, É se uma boa você me perguntar, gastronomia. sim, mas se você me perguntar da gastronomia da Bahia, eu te digo que é melhor. Lá a Bahia Pois. a minha cidade lá de Ilhéus, ela dá de 1.000 a 0 aqui. Eu amo de paixão a minha Uhum, cidade. uhum. Mas aqui é muito bom para viver também. Então, o que é que tem de melhor e o que tem de pior onde vives? Aqui na Sim, Serra, sim. aqui na Serra, menino, o que tem, olha, é tudo questão de política, entendeu? É mais Mas o questão Brasil é tudo, o Brasil é de tudo política. político, não é? Entendeu? É Você mais gosta de questão política. política? Gosta de política? Não, Você é mais Bolsonaro ou Lula? eu não voto. Mas simpatiza mais com o Bolsonaro ou com o Lula? Bom, os dois é a mesma coisa. Escolha um, escolha outro, o diabo que escolha, não é? É. Hum. E como é que está então a educação, a saúde? Então, agora o serviço, esse negócio de cuidador, tá sendo muito reconhecido aqui. Porque antigamente não Uhum. era, né? O cuidador, ele ainda faz parte, infelizmente, do empregado doméstico. E não é, porque nós somos, os cuidadores faz parte da saúde. Mexe com a saúde, porque você administra Claramente, medicação. Você administra a claramente. medicação, você mexe com a saúde do indivíduo, do paciente. Então, nós não somos empregado doméstico, mas eles querem nos domesticar. E está crescendo agora essa profissão de cuidador. Então, a gente está, lá na onde eu fiz o curso, o Educando o Curso, a gente está se juntando junto a uma pessoa que é da política, eu não sei te dizer quem é, te explicar direitinho, porque eu não me envolvo, eu só vou nas reuniões, sabe? Quando eles chamam, Uhum. eu vou, para poder centralizar a gente, para poder dar nome a gente e dar voz aos cuidadores. Porque a gente não tem, a gente trabalha como Uhum. empregado doméstico, Uhum. entendeu? Ok, Se eu ok. for assinar minha carteira trabalhando de cuidadora, eu posso ganhar o salário que for que a minha carteira, se eu for me aposentar, eu vou me aposentar com um salário mínimo de empregada doméstica, Uhum. Muito bem. entendeu? Olha, vamos então para o fim. Tens uma mensagem forte para deixares a todos aqueles que nos possam ouvirem a posteriori? Então, ô João, eu queria deixar o apelo aqui nessa live para você que está me ouvindo, seja lá de onde for, da Europa, aonde a minha voz, a nossa voz chegar, que você conheça essas duas pessoas, que hoje já são dois rapazes, mas na época eram apenas duas crianças. Se você conhece eles, se você, né, ou até mesmo você que mora com ele, que convive com ele, que você que se diz pai e mãe dele, que se diz não, você que é pai e mãe dele, né? Entre em contato, faz um contato comigo. Eu só quero saber notícia do meu filho, dos meus dois filhos, entendeu? Eu não quero, assim, brigar, eu não quero, assim, vem, eu quero, tem que vir porque eu sou mãe, não.
Eu quero conhecer os meus filhos. Eu quero me aproximar dos meus filhos. Gostavas de Isso, abraçá-los. isso. Apenas abraçar e conhecer meus 2 filhos. Entendeu? Então, eu peço a você que está me ouvindo, que está ao alcance da minha voz, que souber de alguma notícia, uma foto, qualquer coisa, qualquer informação, um endereço, um nome, qualquer coisa, entre em contato com o João aí, que ele vai saber me encontrar aqui, né? Ou então diretamente no Facebook, né? Que, nossa, eu vou te ser grata a você o resto da minha vida e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente. Amém? Era esse é o Deus apelo que está-te eu a quero deixar. ouvir. Se Deus existe, Ele está a ouvir-te. Amém. Eu creio. Eu creio. Prontos, olha, e com esse teu abraço, eu também partilho esse abraço com todos aqueles que nos estão a ouvir. E obrigado pelo teu testemunho. É um testemunho muito forte. Nós estamos aqui para dar a voz e o ouvido, porque nós, infelizmente, não podemos fazer muito mais. Quando são com crianças portuguesas, levamos estes assuntos ao governo português, através de algum deputado, ou por e-mail, ou por telefone, mas para o Brasil ainda mais complicado é, porque não temos menos competências, mas que deves contactar os consulados e a Embaixada do Brasil nesses países, e porque não a Embaixada da Itália ou da Suíça no Brasil. Amém. Fica aqui esta dica. Acho que pode ser importante. Sim. E estou esperando aqui a resposta da advogada para ver o que eu posso fazer aqui, né, por lá, pela cidade que eles foram adotados lá, para poder, para que eu possa entrar em contato o mais rápido possível com eles, entendeu? Se for da vontade deles também, entendeu? Conversar, entrar em contato comigo e tal. Então, eu vou procurar saber o que eu posso fazer também aqui. Márcia, olha, que sejas feliz. Até uma próxima. Vamos conversando. Tá certo. Eu vou deixar meu número no message lá para você. Podes dizer aí se quiseres. Se quiseres dizer live, se quiseres dizer live, podes. Se quiser deixar o contato na live? Sim, se quiseres. Se não quiseres, não deixes. Não. Ok, está bem. Não, eu vou deixar para você no message. Foi então Ok. Prontos, foi então uma entrevista como é que lhe explicar? Com muito sentimento e com alguma culpa, mas que não é propriamente da Márcia, mas sim de quem a podia ter ajudado, e desses raptores que desapareceram com as crianças dela, de forma a que ela nunca mais os pudesse ver e não tivesse um contacto para lhe poder dizer pelo menos olá, filho. E um olá, mãe, não é? É. Prontos. Até uma próxima e Até uma fica próxima. com Deus. Amém. Que Deus abençoe. E muito obrigado a si. E muito obrigado a si por estar a assistir. Amém.